Hoje vamos falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos de 1989. O filme começa com um irmão arrumando o outro, eles tiram fotos e há uma procissão, né? O início das aulas na universidade, da escola, a qual tem os seus pilares tais quais: tradição, honra, disciplina e excelência. A vela, naquela ritualística, simbolizará a luz do conhecimento, da academia. É uma escola preparatória dos Estados Unidos. Nosso professor, que é o professor Keaton, ele é um professor substituto. E é professor de literatura. Engraçado que sempre é um professor de literatura a mudar a vida das pessoas, né? Os jovens estão vestidos de maneira muito formal. É uma escola de elite. É uma escola preparatória para medicina, para direito. E é uma escola da elite. O professor vai iniciar a sua primeira aula assoviando. Ele chama os alunos para fora da sala de aula. Ele vai se apresentar como Mr. Keating, Sr. Keating. E é interessante quando nós assistimos filmes norte-americanos com uma visão a respeito da cultura norte-americana do que quando nós assistimos sem saber inglês ou sem saber a cultura norte-americana. Nos Estados Unidos, chamaram um professor pelo seu nome, por exemplo, e a Keating provavelmente é sobrenome dele, né? Eu seria, por exemplo, Mr. Simonassi. Se alguém fala assim, ô Jonathan, ô João, Michael, é desrespeitoso. Então nós devemos sempre chamar de Mr., Miss, Madam. E ele fala para eles, olha, vocês podem me chamar de Mr. Keating, ou vocês podem ser mais ousados e me chamarem de Captain My Captain, Capitão Meu Capitão, que é uma citação do poema de Walt Whitman sobre Abraham Lincoln. Então ele já está mostrando ali que a didática dele é diferente da didática tradicional e que eles não precisam ter essa barreira entre professor e aluno. Ele já está mostrando que eles são iguais, de certo modo. Deve haver o respeito, mas não precisa de tanta formalidade. E aí ele vai falar sobre um aluno chamado Mr. Pitts. E em inglês, pity é pena. E aí ele vai falar, Mr. Pitts, eu acredito que ele fala, what a pity name, né? Que nome lamentável. Mas fazendo um paralelo com a palavra pity, pena, em inglês. Ele vai apresentar o conceito de carpe diem, que é aproveite o momento, que as coisas são efêmeras e que nós devemos aproveitar o momento presente. Carpe diem é lembrar-se de que você é efêmero, você tem fim. Então você deve aproveitar a sua vida enquanto você tem vida. E aí ele vai mostrar para eles as fotos das turmas anteriores, as quais, em uma delas, ele foi aluno, porque ele é ex-aluno da instituição. E ele vai falar que ele fala assim, olha, antes que comecem os rumores, eu também fui aluno deste inferno. Então ele já estudou lá e sabe que é um local cheio de regras e doutrina, coisa que ele não se sentiu confortável na época. O que os alunos vão fazer? Eles vão achar a didática dele estranha de início, que ele é meio louco, né, no seu jeito de dar aula, mas o objetivo dele é fazer com que os alunos tenham pensamento crítico, que eles tenham criatividade, que eles produzam as coisas por si próprios, que eles tenham amor pela vida, que eles entendam que o conceito de poesia, de literatura, de filosofia, está intrinsecamente ligado com fatores humanos e não necessariamente fatores robóticos, como você tem que fazer um texto com tantas estrofes, você tem que fazer com tantos... Então, ele vai pedir que eles arranquem a página de introdução à poesia, porque não é como montar um cano. Ele estimula o pensamento crítico, repudia essa obediência cega. Os alunos vão ver o passado acadêmico do professor e vão perguntar o que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Daí o nome do filme.
A escola é em regime de internato. Os alunos, e essa sociedade de poetas mostra uma sociedade que o professor fazia parte. Que é o quê? Os alunos se reúnem fora do horário escolar e eles vão... É tipo um clube de estudos, mas com uma certa liberdade, não com essa doutrina da escola. Então eles se reúnem em uma caverna na floresta, leem poesias. Shakespeare é citado no filme. Um aluno fala sobre a peça Sonho de uma Noite de Verão, que também é de Shakespeare, que ele quer atuar nessa peça. Então os seus pais têm uma exigência muito grande com ele ser médico, que ele tem que ser médico, porque o sonho do pai dele é ser médico, e ele tem que seguir o sonho do pai dele, porque ele tem oportunidade que o pai dele não teve. Só que não é o que esse garoto quer, que é o Neil. Ele quer atuar. E aí, quando esses alunos se reúnem, eles fazem coisas que eles não podem fazer na escola. Eles fumam, eles tocam instrumentos com a alma, porque eles querem, não porque há uma atividade escolar a ser feita. Indiretamente, o professor vai ensinar sobre vontade de potência, que é a vontade que Nietzsche vai falar, que o ser humano que quer evoluir e se aprimorar e ser mais do que ele é, ter ambição, é o que vai se chamar de vontade de potência. Indiretamente, o professor ensina isso, não é de forma direta. Curiosamente, após 2 meninas serem convidadas para a sociedade, eles começam a levar meninas para onde eles estão. Chega ao conhecimento da escola, a existência desse grupo. E aí o que a diretoria faz? Esse professor fazia parte desse grupo. E esse grupo misteriosamente voltou a aparecer. Então esse professor é chamado à diretoria. E os princípios são recitados de novo. Que são: professor, olha só, a nossa escola aqui ela se baseia em tradição, honra, disciplina e excelência. Então você não pode dar as suas aulas dinâmicas assim. O Neil, ele quer ser ator, né? Seu pai o proíbe e diz que ele vai ser médico. O professor o incentiva, fala que ele tem que argumentar com seu pai. O seu pai não gosta da ideia, mas ele atua e atua muito bem. No final da peça, o professor o congratula, o parabeniza. E o pai dele chega pro professor e fala assim: nunca mais chegue perto de meu filho. E aí fica um climão. O que acontece? Esse rapaz ele vai para casa, chega em casa, o pai dele volta a insistir que ele tem que ser médico, etc. E esse rapaz ceifa a própria vida com um revólver. Os outros meninos vão ficar sabendo desse acontecimento e são abalados emocionalmente. Esse fato ele vai reverberar na escola. Então o professor também vai se sentir abalado. É feita uma homenagem pela escola para esse rapaz. E a escola começa a procurar um culpado, como sempre, né? Acontece um problema, sempre tem que ter um culpado, né? Um algoz, alguém para levar toda a culpa. A culpa nunca é de quem deveria ser, a culpa sempre é de alguém que, catamos alguém aqui, fulano. Né? Então, eles vão procurar um culpado, e quem é o culpado? O professor. Quem diria, né, que iam colocar o professor como culpado? Então, a escola começa a fazer uma certa caçada. E um dos alunos expõe o grupo. E aí começam a serem obrigados a assinar um termo que vai prejudicar o professor. O diretor vai culpabilizar o professor Kirin. E sempre nesses filmes a direção é rígida, né? É sempre assim, o professor ele é dinâmico e a direção é rígida. A direção utiliza o conhecimento para controle. E o professor utiliza o conhecimento para dar voz aos alunos de pensamento crítico. A gente vê isso em Matilda, com a Trumbull sendo uma diretora que utilizava o controle. E a professora Honey sendo aquela professora que também tem esse arquétipo do professor fora da caixa, que estimula o pensamento crítico. O diretor vai substituir o Kirin, porque ele era professor de inglês, então ele vai passar a dar as aulas, voltando com aquela metodologia tradicional e robótica. Então é perguntado sobre a introdução da poesia, etc. E o aluno fala: a página foi rasgada. Aquele aluno que é um personagem que a gente tem ódio dele, porque ele entregou o professor, ele é contra o grupo, ele fazia parte do grupo, mas ele não estava totalmente engajado com o grupo. E ele prejudica o professor e ele permanece prejudicando até o final do filme, inclusive. Ele não volta atrás, ele não se arrepende. Ele é um vilão.
Os alunos vão começar a protestar. Quando o professor volta lá para pegar as suas coisas, eles começam a subir em cima da mesa, ato esse que ele fazia, para poder estimulá-los a deixar de seguir padrões anteriores e que certas atitudes que às vezes são vistas como caóticas ou rebeldes não necessariamente são. Mas isso é tomado como um ato de protesto. Então os alunos começam, não todos, porque, por exemplo, tem aquele personagem que é odioso, né, que nós odiamos, ele permanece sentado, bem como outros alunos também que estão com medo de serem expulsos. Mas os que gostavam muito do professor e que foram obrigados a assinar o termo, eles sobem em cima da mesa e começam a falar, capitão, meu capitão, protestando, e o filme acaba com o professor saindo da escola. É um filme que não tem um final feliz, infelizmente. É um filme que nos ensina o quê? Que ser dinâmico quando tem coisas maiores do que você é perigoso. O novo é perigoso quando já dá certo há muito tempo, né? Então inovar é um ato de coragem, mas também é um ato de é um ato não estratégico. Então, o professor, ele foi uma bênção para esses alunos, ele os estimulou a querer se sentirem vivos e, no final das contas, ele foi prejudicado. E é assim que acontece na nossa realidade, infelizmente, né? Teve um caso de um professor que foi utilizar gamificação, que é uma estratégia válida. Na faculdade, nós aprendemos sobre gamificação, que é você utilizar de jogos para poder engajar os alunos na atividade, a qual vai ter uma pontuação. Então, teve um professor que utilizou Assassin's Creed para ensinar sobre história e não foi bem visto pela direção de onde ele trabalhava. Coisa essa que não aconteceu na instituição particular a qual ele trabalhava, mas na que não era particular, aconteceu, infelizmente. Então, é um filme que vai nos falar isso. Ele vai falar que, às vezes, as pessoas, elas têm uma luz muito grande e essa luz incomoda os outros que não a têm. Elas querem, de fato, mudar vidas, mas nem tudo é feito para que as vidas sejam mudadas. Essa é uma das interpretações desse filme. Tchau, tchau.